A Fiat Toro não é novidade, mas ainda é um dos produtos mais importantes na linha da Fiat porque ajuda a marca a se manter líder quando o assunto são picapes, junto com a Fiat Strada. Agora vai ter a companhia da Titano também, mas isso é outra história e assunto para outro vídeo. A linha 2024 da Fiat Toro ganhou mudanças em todo o line-up da picape. Algumas mudanças sutis, é claro, e é o que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo com a Fiat Toro Ultra na versão com motor 2.0 turbo diesel e tração 4x4. E olha, a gente vai experimentar um pouquinho também da aptidão off-road dessa picape. Estamos falando de uma Toro Ultra pintada na cor cinza Sting. Por essa cor aqui, a Fiat cobra mais R$ 2.500, o mesmo valor que ela cobra também pelas metálicas e pela perolizada. Ela considera essa aqui especial. Então aqui a gente já chega quase que em um carro de cerca de R$ 215 mil. O que essa picape oferece então por esse preço? A gente já começa a olhar para a dianteira com os faróis dessa picape, mas deles eu vou falar em seguida. Primeiro destaque aqui para essa grade é já a grade então mais atual da Fiat Toro, que tempos atrás a versão Ultra, que é essa que a gente está analisando, tinha esse elemento aqui num tom preto fosco, agora ele é nesse preto brilhante. E aqui o destaque é para esse elemento em vermelho aqui na parte superior, logo no final do capô. E também as molduras aqui do logo da Fiat, a parte mais interna, também é em vermelho, nesse tom vermelho. Isso combina, dá harmonia para a picape. Agora o conjunto de iluminação dessa picape, e eu estou desligando aqui o conjunto exatamente para a gente poder olhar com mais atenção. Eu tenho aqui nessa posição um pouquinho superior, são 3 elementos, né, como a Fiat Toro sempre foi, mas aqui vai ficar o elemento do DRL, da iluminação diurna. Quando a gente acionava a seta, esse elemento aqui permanecia acionado, mas ele vinha com um outro elemento aqui embaixo, que era uma luz incandescente. Agora não, agora eu tenho toda a seta em LED. Quando a gente passa para o farol baixo desse carro, a gente já tem aqui nesse bloco intermediário um farol que é totalmente iluminado em LED, e aqui nesse mesmo conjunto eu tenho aqui a iluminação da luz baixa ou a luz alta acionada aqui pela alavanca. E ainda na parte inferior aqui do conjunto eu tenho o farol de neblina. E esse elemento complementa bastante a iluminação aqui da Fiat Toro, porque ele traz muito a iluminação para o lado. Ele consegue nos ampliar muito o campo de visão. Isso funciona em vias noturnas, em estradas em que você vai viajar de noite sem nenhum tipo de iluminação, você vai ter o apoio do farol de neblina. A gente não tem mais aqui na alavanca a posição da lanterna. Você tem o farol automático, você tem o conjunto desligado, que é como ele está agora, ou você tem aqui o conjunto baixo forçado. Mas quando ele está desligado, basta eu girar aqui a porção do anel mais interno para ele acionar o farol de neblina, que ele diminui a intensidade desse DRL e aciona o farol de neblina sem ter ligado o farol baixo. Quando a gente olha aqui para a lateral da Fiat Toro, o destaque dessa versão Ultra está na roda de liga leve, porque são rodas de liga leve novas a partir de agora. Ela vai ter só essa moldura aqui externa diamantada e a face interior pintada em preto. Ela é uma roda de liga leve aro 17, mas aqui nessa versão Ultra está calçada com pneus de uso mais off-road. Não é um pneu de uso misto, ele é sim um pneu um degrau acima disso. O que mais que a gente encontra aqui nessa versão? Molduras aqui no entorno dos paralamas e também aqui os parabarros. Então eu tenho mais esse outro elemento aqui que era vendido como acessório, mas aqui na versão Ultra ele está presente ali atrás. Além disso eu também tenho o estribo aqui na parte inferior, mas é aquele mesmo desenho lá da Fiat Strada, que quando a gente vai subir no carro, acaba esbarrando com a perna, olha só, aqui no estribo. Espelho retrovisor aqui em tom cinza, repetidor de seta, emblema Ultra, maçaneta na cor do carro e aqui o rack de teto.
Na parte de trás da Fiat Toro, a gente já tem essa caçamba que com a cobertura fica um pouco mais alta. Vocês estão vendo que ela já está empoeirada, né? Exatamente essa é uma das coisas que a gente vai mostrar quando for abrir a caçamba, porque para chegar até esse local em que a gente está aqui na fronteira do Brasil com o Uruguai, já em terras uruguaias, a gente pegou um pouco de estrada de terra. Então é por isso que a gente vai abrir em seguida o compartimento e vocês vão ver se entrou poeira ou não. Mas antes eu quero falar da lanterna da Fiat Toro, segue com esse elemento aqui em LED. Nessa versão Ultra os emblemas aqui são escurecidos, tem esse aplique em tom cromado aqui, mais os sensores de estacionamento e a câmera de ré. A abertura do compartimento de carga da Fiat Toro segue aquela mesma linha dividida em duas, né? Então, um lado abre para a esquerda, o outro lado eu vou abrir para a direita. E aqui talvez a gente tenha uma capacidade de carga, ou melhor, uma capacidade de carregamento melhor do que outras picapes em que você vai fazer o uso apenas urbano, porque essa abertura facilita, a tampa não é pesada, é muito leve, muito macio, muito tranquilo de você fazer esse carregamento. E aqui, nesse caso da versão Ultra, a gente também tem essa cobertura, olha só, que aí ela é destravada aqui e sobe sozinha depois, né, junto ali com as duas molas a gás. Mas o que eu falei da poeira, olha só, tem poeira aqui dentro do compartimento. Claro, ele não é estanque, ele não é algo que vai vedar totalmente. A gente está falando aqui de uma caçamba que tem 937 litros de capacidade, então aqui dentro é esse volume. E aí nas versões Flex a gente tem 750 quilos de capacidade de carga e também na versão a diesel, que é essa aqui, ela tem sim capacidade para transportar até 1 tonelada. Na parte interna aqui da Fiat Toro, a gente tem aqui porções que são em plástico e vão desde a porta até todo o painel. E aí a gente começa a entender que aqui a gente está falando de um Fiat e não de uma RAM, de uma Rampage, por exemplo. Então, qual é o desenho que a gente tem aqui? Apliques que imitam aqui talvez um aço, aqui essa porção aqui que é em plástico duro, mas ainda assim, né, imita aquele tom em couro. O volante aqui sim em couro e aqui na porta dianteira a gente tem, olha só, esse material suave ao toque, exatamente onde a gente vai apoiar o braço. Fiquem atentos para ver se isso aqui se repete lá atrás. Botões dos vidros são bons, tem bom toque, bom manuseio. Um trinco de porta aqui em plástico, mas ainda assim nesse tom mais cinza. Nessa outra porção e essa ambientação toda aqui na versão Ultra, ela é toda escurecida, ela é toda em preto. Os bancos também são em couro, os bancos bons de couro, repete aqui o conjunto de um Jeep Renegade. Agora, é claro que a gente não tem aquele monte de material suave ao toque, borrachado, toda aquela outra sofisticação que a gente vê, por exemplo, em Compass, em Commander e lá na própria Ram Rampage. Tem a indicação da porta aberta ali no painel, então o que a gente vai encontrar aqui? Quando você abre uma das portas, ela vai te indicar qual porta está aberta. Isso é interessante. Agora, lá dentro do cluster, a gente já consegue ler algumas informações. Primeiro, tem a indicação dos cintos, consumo médio, e eu também tenho ali odômetro do carro e hora. Todas essas informações que estão aí são personalizáveis, e eu vou interagir com esse cluster usando esse lado aqui das teclas que estão no volante. Então, para cima e para baixo e para os lados. Apertando para baixo, eu vou aqui para o percurso, né, os dados do computador de bordo, e aí para a esquerda eu tenho percurso A, percurso B, ou posso criar percursos novos. Para baixo eu vou para as assistências à direção, eu tenho também aqui pressão dos pneus e também aqui quanto tempo falta para as próximas revisões e a quantidade que eu tenho no Arla, que agora está colocado lá atrás na caçamba da picape, a entrada do Arla. E ainda aqui tenho a segurança e assistência, configurações ou as próprias configurações do carro e do painel, por exemplo. Se eu quiser configurar essas telas, onde está ali a autonomia, lá na parte superior direita, eu posso fazer a alteração e ela já vai mudar lá, ó, consumo médio, consumo B, e aí eu vou fazendo essas mudanças aqui para poder configurar o painel da maneira como eu mais gosto.
O sistema de mídia é a tela Uconnect, mas aqui na Toro ela é posicionada na vertical. Lá na Rampage você tem a tela na horizontal, aqui você tem a tela na vertical. A gente tem 10.1 polegadas aqui e nessa tela inicial eu tenho aqui a posição da navegação embarcada e tenho também aqui a reprodução da mídia que está ali no nosso CarPlay. Tenho aqui então a mídia e aí eu vou ter aqui o que está sendo reproduzido a partir do celular, ou tenho aqui situações de rádio, memórias que estão salvas. Climatização do carro eu posso alterar por esse elemento aqui. Então a gente tem aqui condições de desembaçador dianteiro, traseiro, ar-condicionado máximo, posicionamento, recirculação e a velocidade aqui do ventilador. E esse botão aqui, ó, para sincronizar ou desincronizar a temperatura. Porque aí, quando ele estiver sincronizado, as duas temperaturas num toque de ambos os lados vão aparecer aqui em cima. Mas quando eu tirar a sincronização, eu posso mexer só na temperatura do lado direito, ou então posso mexer apenas na temperatura do lado esquerdo, e aí sim ele vai fazer esse comando. Fora isso, eu tenho aqui a navegação embarcada, e essa navegação embarcada já está presente nos carros da linha da Fiat e Jeep há algum tempo. Então aqui eu posso posicionar os mapas, eu tenho condições, inclusive, olha só, de mostrar exatamente aqui a região onde a gente está, aqui no Rio Grande do Sul, né, na beira da Lagoa Mirim. E tenho essa navegação embarcada com possibilidades aqui exatamente da gente traçar rotas, por exemplo, que é o que a gente vai usar na viagem depois, e vocês vão ver um pouco mais nesse vídeo. Apple CarPlay e Android Auto, eles são sem fio, e aqui eu vou ter atalhos para configurações do carro, em que eu vou poder configurar telas, vou poder configurar navegação, limpador de para-brisa, opções para desligar o carro, luzes, portas e travas, por exemplo aqui, ó, buzinar ao trancar e destrancar, que a gente sempre desmarca aqui, exatamente para poder ter essa função e não chamar tanto a atenção. Passando para cá para baixo, aí eu vou ter o sistema de ar-condicionado nos botões físicos, esquerda, direita, aqui volume, velocidade do vento, e aqui para mudar a estação da rádio. E aí quando eu vou para cá para baixo eu tenho botão para bloquear o 4x4 em 50%, 50%, isso não tem na Rampage, assistente de descida, desligar o controle de estabilidade, desligar o sensor de estacionamento e desligar o alerta de mudança de faixa. Indo mais para cá para baixo eu tenho o carregador de celular por indução, tá nessa porção aqui. Então quando a gente posicionar o celular, ele já vai iniciar agora ali, acendeu a luz azul, ele já inicia o carregamento do dispositivo. E aí, vindo aqui eu tenho a alavanca de câmbio tradicional da Fiat, mas o freio de mão aqui é um freio de mão manual. Então olha só, né? Naquele velho travão que a gente já conhece. Esse sistema já estava na Fiat Toro há algum tempo, ainda que a linha do Jeep Renegade, enfim, Compass e a própria Rampage usem sistemas de freio de mão elétrico. Eu não vejo problema da Fiat ter colocado um freio de mão tradicional aqui, porque quem vai utilizar a picape como picape, quem vai usar ela em condições mais adversas, vai preferir ter um equipamento como esse aqui manual, porque ele tem menos chance de dar problema em uma eventualidade. Na parte de trás, a gente tem aquela mesma porta menor que a gente já encontrava lá na Fiat Toro, mas a gente sabe que porta de picape não é porta de sedã, então é óbvio que ela vai ser menor. Só que ela compensa isso com uma boa abertura, vejam, ela abre quase 90 graus aqui, então isso facilita a entrada e a saída aqui nessa picape. Mas aqui, olha só, elemento em plástico, elemento também em plástico, e aqui também é plástico. Então não repete aquele acabamento que tem lá na porta da frente. Agora, o acesso para a picape, ele não é dificultado, né? Eu tenho aqui 1,75 m e ela fica muito fácil também de eu poder acessar. Olha só, o banco não é muito comprido, sobra um pouquinho aqui para os meus joelhos, mas a movimentação de pés aqui é boa. Eu estou aqui com o banco, esse aqui está quase na mesma posição que o dianteiro que está posicionado para eu dirigir. Eu vou passar para lá depois para a gente olhar melhor, mas assim, tenho boa movimentação de pés. O destaque que aqui na Fiat Toro a gente tem que entender um pouquinho é que o assento não é tão alto assim. Então não é como na Rampage em que você fica sentado mais cadeirinha e aí coloca a perna para baixo e fica mais confortável. Aqui não, ó. Aqui o joelho fica mais alto e isso aqui numa viagem um pouco mais longa
pode acabar cansando a posição aqui para o ocupante. Agora o banco em si é confortável, porque o assento, o revestimento dele, tudo isso, né, ele é bom, ele tem boa qualidade aqui, ó. A mesma coisa que eu falei do espaço, ó, mesmo que esse banco aqui esteja um pouquinho mais para trás, ó, ainda assim eu tenho boa movimentação de pés e consigo me acomodar. O que eu falei do conforto do banco é que ele também é anatômico. Alguns rebaixos aqui não é tanto quanto em outros carros que a gente já viu, então, né, ele parece que não tem tanta anatomia quando a gente senta, ainda que tenha esse desenho aqui, mas consegue ser confortável. Tem descansa-braço. No descansa-braço aqui a gente tem esse outro elemento aqui, ó, para colocar porta-copos, né, para colocar copos aqui, para guardar um bloco, guardar alguma situação em que a gente precise fazer o uso, e melhor, né, ele ficar recolhido. Versão Ultra tem chave presencial, então eu vou chegar pertinho para que você veja essa chave aqui. Ela é então uma chave que não tem lâmina e tem comandos para travamento e destravamento das portas então à distância. Travei as portas pela chave, o que vai acontecer agora, né? O espelho retrovisor vai fazer ali o seu rebatimento, então ele vai ficar sempre fechado, é um rebatimento automático. Para que eu possa abrir o carro, eu posso permanecer com a chave no bolso, que tanto no lado do motorista quanto aqui no carona, ó, tem um sensor na maçaneta em que ela permite a abertura, o destravamento da porta, diretamente colocando a mão na maçaneta. Isso é muito mais prático, é muito mais fácil do que você ficar vindo aqui apertando no botão. Você simplesmente leva a mão aqui e já consegue fazer a abertura da porta. Outro destaque que tem aqui nessa Fiat Toro é a abertura ali atrás da caçamba, e quando o carro estiver então com as portas travadas, eu também posso dar a partida remota no carro. Então, apertando 2 vezes aqui, ele vai buzinar e logo em seguida já vai então iniciar a partida, já vai ligar o carro. Para que serve isso? Em dias de verão você liga o ar-condicionado, deixa o ar-condicionado ligado quando sai do carro e aí ele volta, né, ele inicia a funcionar e a refrigerar o interior da picape. Embaixo do capô da Fiat Toro, a gente já sabe o que tem aqui nessa versão Ultra. Eu estou falando do 2.0 Multijet, esse motor que tem 4 válvulas por cilindro, injeção direta e também comando de válvulas duplo e acionamento desse comando por corrente. Esse conjunto propulsor ele tem 170 cavalos, é o mesmo que já andou no Renegade, que já está lá na linha Jeep e também na própria Rampage a diesel. É esse mesmo propulsor aqui que a gente já conhece. Esse carro, como eu falei, ele tem 170 cavalos de potência e também tem 35,7 kgfm de torque. Mas a gente vai ver que, apesar dessa força toda, ele acelera e anda diferente da Fiat Toro com motor 2.0 Flex. E aqui, acoplado a esse conjunto propulsor, a gente tem um câmbio automático de 9 marchas. Então é aquele câmbio que a gente vai observar melhor ainda o funcionamento dele, em que esse carro arranca em segunda marcha e usa a primeira marcha apenas quando estiver em situação mais própria para o off-road. E eu quero ressaltar também que a Fiat Toro ela tem suspensão dianteira independente, naquele traço, né, tradicional, mas a traseira também é independente, é a suspensão Multilink, que dá uma capacidade de rodar com a Fiat Toro por ruas esburacadas, por estradas de terra, com muita tranquilidade e com muito mais conforto. Até a chegada da Rampage, essa aqui dava para dizer que era a picape mais confortável do mercado brasileiro. Agora a gente vai dar uma volta e olha, uma volta bem longa, vamos viajar. O percurso vai começar na garagem de casa, porque a gente vai fazer uma viagem de 400 quilômetros entre Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. Talvez até a gente passe lá para o país vizinho, exatamente na área de fronteira. Mas por que a gente está começando aqui? Porque eu tenho que colocar essa pequena centrífuga, cadeiras e também o nosso saco ali com as roupas aqui na parte de trás da Fiat Toro. Eu vou colocar as roupas dentro da bolsa. E a ideia aqui é que a gente não molhe essa sacola. Só vou tirar aqui o meu bonezinho do Veículos e Velocidade. Então, vou fechar aqui essa bolsa da Mopar aqui dentro do compartimento. Bom,
E agora eu vou botar essas cadeiras de praia aqui na parte de trás da Fiat Toro. O que eu vou fazer agora? Como tem a bolsa aqui, eu vou botar a cadeira de praia embaixo dela. Agora sim, agora eu tenho que botar a centrífuga, essa pequena centrífuga portátil aqui. E aí, vamos pensar um pouquinho onde é que nós vamos fazer. O problema dessa bolsa ficar aqui é que aí você tem um porta-malas e não uma caçamba de picape. Então isso aqui ocupa muito do espaço que você usaria, que ficaria mais modular. Aqui ele encaixaria, aqui não estava encaixando por causa do trinco, tá? Mas ainda assim, a gente percebe que tem uma limitação quando você tem essa tampa de caçamba aqui da Fiat Toro Ultra. Então é uma ponderação para você fazer, né? Se você vai usar essa picape como picape de verdade, essa aqui talvez não seja a melhor versão. Mas acredito que aqui está bem posicionado. Vamos ver se ela fecha, ó. Beleza, fechou. Então vai ir assim, nessa condição. Agora, para sair da garagem aqui, aproveitando enquanto a gente ainda tem essa rampa para experimentar aqui a Fiat Toro, o que eu vou fazer? É óbvio que ela não vai bater nem vai raspar quando chegar lá embaixo. Mas ainda assim, a ideia aqui é testar, é a gente poder experimentar. Então, eu vou até forçar ela um pouquinho mais, ó, contra a calçada. Ó, por óbvio, né? Passou com facilidade. Tem carros que a gente experimenta exatamente aqui nessa mesma rampa da garagem que tem mais dificuldade, que a gente tem que cuidar mais quando vai sair. Nesse caso aqui, na Fiat Toro não é, né? Não é o caso, não é o problema. Esse barulho que vocês ouviram agora aí foi a trava da porta. Eu achei meio agressiva essa trava. Não lembro disso acontecer em outras Fiat Toro. Agora, rodando aqui no paralelepípedo, na pedra, a gente tem aqui aquele pneu de uso misto, né? E com a suspensão independente que a Fiat Toro tem, olha, eu sinto uma vibraçãozinha do pneu, porque ele, claro, ele é um pouquinho mais agressivo que um pneu de asfalto. Mas a impressão ainda assim é de estar andando num tapete, né? Porque ela filtra super bem a imperfeição do solo, filtra com muita capacidade, com muita propriedade. Olha só como é muito tranquilo da gente até mesmo, ó, acelerar aqui numa pedra irregular, ó, mesmo que tenha buraco e imperfeição, e parece simplesmente que o carro está rodando por um tapete. Muito bom, muito gostoso. Essa característica da Fiat Toro de ter a suspensão independente deixa ela como sendo a que melhor oferece a capacidade de passar por imperfeição e trazer conforto para cá para o ocupante. Isso é uma característica da Fiat Toro que ela tem desde o início, né, da sua produção. Para fazer acesso em via também a gente já viu que é simples, é fácil. Uma coisa que chama a atenção é que essa direção elétrica não é tão molenga, então, né, tem uma certa firmeza para a gente rodar. Isso é bom numa picape, que a direção não seja tão mole demais assim. Isso faz diferença, especialmente para quem vai usar essa picape como picape. Agora aqui para a gente poder ver um pouco do alinhamento do volante, meu nariz exatamente aqui na reta do símbolo da Fiat, acesso para a alavanca do limpador e a alavanca das luzes e da seta aqui no lado esquerdo. Tô perto da mídia, não tenho nem que esticar meu braço, inclusive, ó, fico até mais curto. Vamos ver se eu botar o meu banco um pouquinho mais para trás, não vai ficar numa posição até mais confortável. Agora eu fico levemente flexionando o meu braço aqui, então é uma boa posição. Esse carro ele tem regulagem de altura e também de profundidade aqui no volante. Não vou fazer isso agora dirigindo, mas facilita. A regulagem do banco do motorista é elétrica, então ó, eu posso subir mais um pouco ainda, olha como ele levanta bem, ou baixar, colocar ele numa posição, né, um pouco mais afastada. Varia um pouco isso, né? Quem gosta de dirigir mais alto, enfim. Mas o bom é que está tudo aqui, né? Tem toda essa regulagem elétrica aqui no banco. O volante também não é um volante muito pequeno, né? Talvez porque a gente tenha recentemente passado por um Peugeot 208 e por um Citroën C3 Aircross aqui no canal. Eu tô achando que o volante até é um pouco grande, então a gente tem, né, essa opção aqui. A Fiat Toro é um carro que transmite uma sensação com esses vincos aqui no capô e o porte que ela tem dela ser um carro maior, né? Então, por exemplo, para virar a esquina, como é o que eu vou fazer agora, exige uma certa olhadinha, uma atenção um pouquinho mais no espelho, enfim.
Mas como ela tem nessa versão Ultra aquela tampa lá na caçamba, quando você olha aqui pelo retrovisor, você consegue ver todo o comprimento e toda a extensão da caçamba. Então isso é uma vantagem, né? Isso é um ponto positivo, porque você, ainda que o vidro seja pequenininho, que seja quase uma vigia, que a gente não tenha muita visão para trás, mas ele dá uma noção do carro. E quando a gente precisa encostar um carro na guia de calçada, por exemplo, para a gente poder estacionar, olha só, o espelho retrovisor ali me mostra que ela está bem próxima, mas ainda assim, ó, eu ainda tenho uma margem para encostar ela um pouco mais na calçada. E aí vocês já viram que ele tem o tilt down. Quando eu engato a ré, o carro já baixa o espelho retrovisor e também aciona aqui a câmera de ré, que nessa mídia ocupa metade da porção e ela tem a linha de guia dinâmica. Mas aqui é bom porque eu tenho a câmera de ré aqui e tenho o sensor de estacionamento. Colocando de volta no drive, ele já vai subir o espelho retrovisor lá, olha só, vamos mostrar de novo, ó, câmera de ré aqui, ele baixa o espelho, né, engatando a ré. E voltando para o drive, ele volta para a posição em que ele estava anteriormente. Agora, para a gente fazer aqui o acesso nessa via que é um pouquinho mais estreita, ó, exige, né, uma esticadinha no pescoço para a gente poder olhar para o lado aqui. Mas agora a ideia é que a gente vai então fazer o aclive. Então eu vou começar aqui a 37, 40 km por hora. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Esse motor a diesel ele tem mais força, ó. Mantendo a velocidade super bem, reduzir uma marcha. Eu vou apertar fundo agora. Ó, já puxou ele lá no fundo, 4.000 rotações, 50. Vou chegar, nem cheguei nos 60 km aqui no final do aclive. Eu até nem quis acelerar muito. Aqui a gente tem muito claro, e o que a gente vai ver agora na viagem, um pouco da vocação dessa Fiat Toro. O motor diesel, ele é um motor mais pensado para força e não tanto para velocidade final. Então ele não dá aquela explosão, aquele torque instantâneo que te joga para trás. Aqui a aceleração é mais linear, como a gente já viu lá na picape, na Rampage, né? Então essa é a condição. Agora eu vou, por exemplo, aqui, ó, fazer o acesso na via mais movimentada, não vem vindo o carro agora, ó. Então, com tranquilidade eu vou fazer esse acesso, mas vejam que eu estou apertando no acelerador e a velocidade está crescendo de forma mais linear. Não é aquele soco, aquela coisa instantânea que nem nós vimos nos últimos dois carros que eram 1.0 turbo aqui no canal, que tu mal apertava e ele já te jogava para trás. Nesse motor a diesel, ele demora mais tempo e tem uma aceleração com bastante força, com bastante vigor, mas linear. E dirigindo essa picape, a gente se coloca sempre olhando, né, na linha do teto dos outros carros. Ele é um carro que é um pouco mais alto, é um carro um pouco maior, então, né, a gente percebe, tem essa sensação de ser um carro mais corpulento. Agora eu vou entrar aqui a 50 km por hora na faixa de pedestres elevada, ó. Passa com tranquilidade, relativa tranquilidade, né? No início ela deu um soco maior, claro, porque 50 km por hora numa lombada, né, é bastante velocidade. Mas ela foi um pouco mais perto do limite, mas ainda com muita margem, né? Não chegou no limite, passou longe dele, inclusive. Mas a gente já sentiu, né, que ela absorveu bem ali a lombada. Agora eu vou para essa outra aqui que é menor, ó. Passou também com relativa facilidade aqui, né? Muito tranquilo. O carro oscila, ele vai embaixo e volta, né? Mas ele não fica jogando, não é aquela suspensão molenga. Ele só faz um jogo para absorver um pouco o impacto e não transferir tanto esse soco para cá para dentro, né? Para privilegiar um pouco do conforto dos ocupantes. Agora, dentro da cidade, para a gente falar um pouquinho das médias de consumo aqui, eu tô com 9,6 km com litro desde que eu peguei essa picape ontem. É uma boa média, o consumo de diesel, né? Essa versão aqui é a diesel e é uma boa média. A gente vai ver depois na estrada como é que ela vai se comportar. Mas aqui eu já vou inserir o nosso destino na navegação embarcada aqui da Fiat Toro. Então vou botar aqui Jaguarão, né? O nome da cidade que a gente vai, Jaguarão. Apareceu aqui então, ó, já vou tocar aqui, ele vai aparecer a opção para a gente dirigir. Opa, agora sim. Esse aqui é o problema, né, da gente ficar procurando o local ali para digitar.
Quando a gente está rodando no asfalto, a gente sente um pouco do barulho da rolagem desse pneu. A gente escuta um pouco mais ele rodando. Se fosse um pneu de asfalto, se fosse um pneu mais num padrão normal dos carros, a gente não estaria ouvindo tanto. Agora, na estrada, a gente já percebe a suspensão independente também cumprindo com o seu papel, porque aqui, ó, né, tem oscilação no asfalto, tem bastante aqui buraco, imperfeição, enfim, vamos subir o viaduto, ó. Ó, o carro passa de uma maneira suave, ó, não é um soco que ele dá para cá para dentro, isso tudo traz conforto. A mesma questão da visibilidade mais alta, né, da gente estar numa posição mais elevada de condução, também é legal, também é bom, isso também transmite mais segurança para cá para dentro. Então, ainda que a gente não esteja numa picape que nem ali a Ranger, né, a gente está dentro de uma picape também, que também tem altura e que tem um comportamento até melhor para viagens, né, no asfalto, porque é como um carro, né, e não tanto quanto uma picape raiz. Em percurso de pista simples, a gente pode experimentar um pouco também do vigor desse motor 2.0 Multijet. Então a minha ideia é tentar ultrapassar, né? Vamos ver se a gente consegue uma brecha para poder ultrapassar esse Toyota Yaris que está aqui na frente. Vai passar essa Fiat Palio Adventure aqui e eu já vou conseguir espaço, ó. Botei o pé, tem força, puxa bem, acelera dos 60 até os 90 aqui, foi fácil. Foi bem tranquilo, o carro também estava andando devagar, tinha bastante espaço para a gente fazer a ultrapassagem, tem margem para isso. Não é exatamente aquela aceleração instantânea que a gente vê, como eu já falei aqui no vídeo, em modelos a gasolina. Na própria Fiat Toro, a gasolina, né, a 1.3 turbo, ela vai ter uma aceleração talvez mais instantânea. Essa aqui ele é mais linear, o diesel sobe, ele reduz marcha, a gente percebe que ele é um motor que tem força, mas na hora disso se traduzir para o desempenho, é aquele processo do diesel mais linear, ganhando velocidade de uma maneira, né, um pouco mais gradual e não tão instantânea. Agora, dentro desse trecho aqui de pista dupla, aí a gente consegue manter uma velocidade bem mais tranquila com esse motor turbo diesel aqui. Eu posso andar dentro do limite dos 100 km por hora. Então, olha só. Claro, para baixo, né, todo santo ajuda. Então, vai ser bem tranquilo de ultrapassar os dois caminhões aqui que estão mais lentos. Mais adiante a gente também vai encontrar outros veículos que também vão andar aqui na pista da direita. Olha só, muito tranquila a viagem aqui. E quando a gente está nesse trecho aqui, já andando, né, nesse percurso mais plano, ó, e precisa fazer uma retomada, eu aperto com mais força, vai lá nas 3.000 rotações, olha só, e mesmo aqui, ó, contornando a curva, ela acelera, e como eu disse, ela anda bem, ela acelera bem, olha só, consigo desenvolver até uma velocidade bem mais alta aqui, exatamente para a gente poder testar e avaliar o carro, ó. E ele aqui está retomando na 8ª marcha, né? Consegui atingir uma velocidade bem mais alta, né? Consegui fazer uma ultrapassagem mais longa, ó. E o interessante é que esse câmbio de 9 marchas aqui, ela só foi acionar a 9ª marcha quando eu parei de acelerar, quando eu parei de retomar e já estava andando na velocidade de cruzeiro. Porque enquanto eu estava acelerando e estava pedindo para ela desempenho, ela estava na 8ª para aumentar o giro e nos entregar mais desempenho. Agora que eu estou mantendo a velocidade de cruzeiro, aí ela está aqui nos 110 km por hora, em D9 ali a 1.700 rotações. Então, quer dizer, né, o conjunto de marcha consegue se adaptar e entregar para o motorista exatamente aquilo que ele pede, exatamente aquilo que ele demanda nesse momento. Estou andando novamente, né? Quero acelerar de novo, ó, ele já baixou 2 marchas aqui, já foi para D7. E aí eu vou ultrapassar aqui de novo, vou voltar para a posição, olha só, passou para a 8ª marcha e agora para a 9ª marcha ainda no crescimento. Mas enquanto eu estava realmente acelerando, ela baixou 2 marchas exatamente para me entregar um pouco mais de torque, um pouco mais de força. É legal a gente poder ver o trabalho de todo esse câmbio e com trocas de marcha que são praticamente imperceptíveis aqui. Eu não senti em quase nenhum momento quando o carro trocou, deu algum tranco. Não, a troca foi suave, ela só baixou a marcha, o carro já subiu o giro e eu só vi essas informações olhando para o painel, porque na sensação do carro a gente não sente nada.
E aqui, andando em velocidade de cruzeiro, a gente já pode utilizar alguns assistentes que esse carro aqui nos oferece. Um deles é o controle de cruzeiro, então eu vou apertar aqui no meio, ele vai armar, depois eu aperto para baixo e ele vai presetar aqui, então ele já vai poder ficar andando na velocidade que eu determinei para que a picape aqui andasse, né? No caso aqui, presetou para os 110 km por hora. Bom, tiro o meu pé do acelerador e ela vai andar então dentro desse limite, dentro dessa velocidade que ela vai ficar programada. Vai continuar andando assim pelo tempo em que o motorista perceber aqui que a gente está com trânsito livre. E é assim que a gente vai poder dirigir a partir de agora. Outra função que essa picape aqui também tem é o limitador de velocidade. Aí eu vou apertar nesse outro botão aqui, ela desarma o controle de cruzeiro e aí vai armar o limitador. Eu vou programar aqui para os 110 km por hora. Estou a 100 aqui, 102. Vou apertar medianamente o acelerador, olha só, e vocês vão ver que ele vai ganhar velocidade até chegar no 110, 108, mas eu já estou apertando mais fundo no acelerador e não está passando aqui do 110, e eu estou com a perna lá embaixo, tá? Segue limitando no 110 e ela só vai passar do 110 quando eu aperto lá no fundo, no último estágio, aí sim. Aí ele aparece ali, fica piscando que o limite foi excedido e afirma, né, inclusive isso. Bom, e tem um outro assistente que a gente já pode experimentar nessa condição aqui, que é o alerta de colisão frontal. Então eu vou andar com um pouco mais de vigor aqui. Deixa eu só esperar chegar numa reta, né? Não vou fazer essa manobra aqui numa curva. Mas olha só, vamos avançar para cima do Clio, E ele já nos dá o alerta, já nos dá esse assistente. Eu percebi que ele deve estar aqui com uma configuração para que nos dê esse alerta de frenagem quando ele estiver próximo do outro carro. Mas a gente pode vir aqui nas configurações e aí a gente vai entrar nas assistências aqui do carro para que o alerta de colisão frontal ele possa nos dar, por exemplo, o barulho, né, e entrar em funcionamento antecipadamente. Eu posso mexer talvez no controle de faixa, e aí eu tenho um alerta de controle de faixa e ele está aqui no mais tardio. Eu vou botar para que ele apareça o mais cedo possível, exatamente para que a gente possa fazer esse teste a partir de agora. E a intensidade também do controle de faixa está no mais baixo. Então, ou seja, a intervenção aqui no volante é a menor. Eu vou colocar no mais alto agora, vou sair aqui do menu e agora o que vai acontecer? Eu vou rodar aqui com a Fiat Toro, vou voltar aqui para os 100 km por hora no controle de cruzeiro. Voltei aqui para o 100 e eu vou rodar com a Fiat Toro e vou fazer o seguinte, vou deixar ela comer aqui a faixa da esquerda. Olha só, já está vindo, já está me trazendo mais, e vejam como a direção, né, opera de uma maneira mais dura. Olha só, essa mexida aqui foi ela que fez, inclusive. E ela, tão logo ela percebe que o motorista está dirigindo sem as mãos, ela nos dá aquele bip. Quando você aciona a seta, aí você faz a mudança sem que o carro interfira. Agora, se você vai fazer uma mudança de faixa sem a seta, olha só, a gente já briga um pouco com o carro, né? Eu vou fazer de novo aqui, porque a intenção do carro é te trazer de volta, né? Mas a gente acaba fazendo mais força aqui com a direção, porque ela contra-esterça justamente por esse assistente. Vamos deixar ele comer aqui a faixa da direita, E vejam como nesse assistente mais alto, mais intenso, ela vira bem para cá. O que eu vou fazer agora? Vou baixar, né? Tem muita gente que não gosta dessa força de assistência. Então eu vou deixar na assistência mais leve de todas e vamos deixar ela comer aqui a pista da direita, Foi, E vejam como ela está bem mais sutil agora, né? Ela já diminuiu, segue dando o alerta aqui para me apontar que eu estou dirigindo sem as mãos, mas a assistência aqui está bem mais sutil. Vamos na faixa da esquerda, Um pouquinho, foi comer, direção, né? Agora fazendo essa assistência com uma sutileza bem maior. Eu acho que assim, mais sutil é melhor, porque você não fica brigando com o carro, mas mesmo assim, quando você estiver dirigindo com sono, aí esse assistente mais forte é importante de você acionar, porque ele vai te chamar mais atenção. E não que você deva dirigir com sono, não é isso, mas daqui a pouco você está numa condição, né, em que você precisa dirigir, não tem como parar e a situação, né, é aquela ali. Então você colocando nesse assistente maior, ele vai te ajudar nessa situação aqui.
Eu zerei o percurso B, então agora já foram aqui 65 quilômetros, com um consumo médio de combustível só de estrada de 16,2 km por litro. A gente está usando o ar ligado, estamos andando em velocidades moderadas, aqui velocidade média de 88 km por hora, então um consumo muito bom de combustível, especialmente para essa picape. A gente já sabe que essa linha diesel da Fiat Jeep, elas têm um bom consumo de combustível, a Rampage até gasta um pouquinho mais, mas a Toro ainda é mais moderada, então a gente está com esse consumo super bom. Se eu for contar o consumo de cidade e estrada de ontem para cá, na cidade ela estava fazendo ali seus 10 km por litro, 9,5, 10. Agora o consumo total, né, as médias estão em 13,6 km por litro, numa distância de 105,5 km percorridos. Então essas aqui são as médias. O que eu já programei aqui? A navegação embarcada aqui da Fiat Toro já está nos dando o nosso caminho aqui lá para Jaguarão. Então, vou chegar ao 12h14 lá no nosso destino, na fronteira com o Uruguai, e vou rodar ainda 13,13 quilômetros de percurso. Como eu falei, né, eu já rodei aqui 67 quilômetros agora. Então, quer dizer, a gente vai rodar aí seus quase 400 quilômetros aqui. O interessante é que durante o percurso, a gente consegue vendo aqui pontos de abastecimento, a gente consegue vendo também onde tem praças de pedágio, tudo isso nessa linha da direita. E eu tenho aqui visão 3D, uma visão aqui um pouco mais superior, e eu posso ir afastando aqui, ó, e eu já vou vendo um pouco mais do mapa, né? Posso ver inclusive a posição que eu tô indo aqui, com a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico à nossa esquerda, né? A região de Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, e mais lá para frente o nosso destino e a linha de fronteira aqui do Brasil com o Uruguai. Agora, para a gente poder analisar então aquilo que muita gente nos pergunta, olha só, começando a chuva, né? Ainda não é uma chuva forte, uma chuva torrencial, vamos ver se ela vai ficar um pouco mais intensa ainda ao longo da viagem, mas se a chuva então se intensificar, tão logo ela pare, a gente para o carro e abre a cobertura lá de trás para a gente poder ver se teve alguma entrada de água. Então ela tem sensor para o limpador de para-brisa e ele pode funcionar em dois níveis. Eu tenho um nível de automático em que ele vai passar mais vezes, né, ou outro em que ele vai passar menos vezes conforme a chuva for caindo. Agora eu botei no segundo nível aqui do automático, então ele vai ter um intervalo menor de passada. Outro sensor que esse carro aqui também tem é o alerta do farol. Então ele já tem 3 posições aqui na alavanca do farol, em que eu alterno entre o farol automático, o farol desligado e aí o farol baixo. Então eu colocando aqui no farol automático, tão logo ele entenda que a situação já é de mais escuridão e ele já vai fazer o acionamento. Se eu deixo aqui no círculo, ele vai deixar só na luz diurna, ele não vai ligar o farol. Ou eu intencionalmente deixo a luz baixa acionada e provoco, né, que ela fique sempre acesa. A gente tenta ultrapassar de novo agora, já temos uma condição melhor, algum espaço aqui na via, o carro está andando devagar, também vai ser bem tranquilo. Mais uma vez dá para a gente perceber muito dessa questão da aceleração mais progressiva que esse motor a diesel aqui tem, né? Não é como a Toro a gasolina, como eu disse, que é um motor 1.3 turbo e tem aquela aceleração mais instantânea. Aqui não. A gente sente que o carro tem força, a gente sente que o motor é potente, que ele tem capacidade de acelerar, mas essa entrega ela vai vir de forma mais progressiva. Se eu tivesse vindo mais rápido, se eu tivesse conseguido manter a velocidade, teria dado tempo de ultrapassar esse outro carro aqui também com muita tranquilidade, né? Mas agora a gente vai esperar fazer a curva aqui, tem mais um espaço aqui para frente e eu vou conseguir repetir a manobra para a gente poder ultrapassar esse carro que está aqui na nossa frente. Vamos dar uma espiada para ver se não vem carro assim que terminar a curva e a gente já inicia mais uma manobra aqui para a gente poder experimentar um pouco, né, de novo desse motor a diesel aqui. Vão passar os carros e aí já vai começar o espaço aqui permitido. Olha só, ainda que venha um caminhão lá, ó,
quando os carros estão andando devagar, ó, o motor cresce e aí logo ele aumenta a velocidade e a gente consegue ultrapassar com segurança, mesmo que o espaço talvez não seja o maior de todos. Então a gente tem essa capacidade aqui. Estamos aqui a 198,8 km, então quase 200 km de estrada. Consumo médio aqui, rodando em velocidades mais altas, 13,8 km com litro. Lá no início a gente estava com uma média de 16 km com litro. Por quê? Porque lá a gente estava rodando ali entre 90, 100 km por hora, uma tocada bem mais leve. Agora que a gente tem trechos de muitas retas e que estão assim, né, com bastante, bem mais vazios do que antes, a gente consegue apressar um pouco mais a velocidade, até para a gente poder, né, chegar com um pouquinho mais de tempo no nosso destino. Então por isso a gente está com essa média de 13 km com litro e ar-condicionado ligado. Para as velocidades que eu estou empreendendo agora, é uma média boa, é uma média adequada. Então, vamos ver onde é que é a bomba do óleo diesel, para a gente poder, então, encostar aqui no posto e já poder fazer o reabastecimento. Tem diesel nessa aqui, gasolina só. Acho que a bomba do diesel é lá do outro lado, então vamos para o outro lado aqui. Bom, acabei de pagar ali o diesel que a gente abasteceu aqui nesse posto em Pelotas. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou fazer a nossa média de consumo aqui. Então estou com a nota fiscal do diesel, custou R$ 139,00 e eu abasteci 22,86 litros aqui de diesel. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar aqui o percurso A, que está com a nossa média, né, o nosso cálculo da quilometragem desde o início. Então aqui, ó, a gente pode até olhar no painel ali, são 276,5 quilômetros nessa média de 13,1 quilômetros com litro. Então 276,5. Só que eu tenho que somar aqui os 25 quilômetros que ela rodou antes de eu ter zerado o odômetro. Então só isso já são 301,5 quilômetros. E aí eu vou dividir agora esses 301, então, dividido por 22,86, que é o nosso número de litros que entrou no tanque. 13,18 quilômetros com litro. E olha lá quanto que está a média. 13,1 quilômetros com litro. Então, a média que está dando aqui na calculadora com aquela média lá no painel está muito ajustada, está muito perfeita. A chuva que a gente pegou não foi uma chuva muito forte, não foi nada torrencial, então por isso é muito difícil que tenha entrado água aqui no compartimento da Fiat Toro. Ainda assim a gente vai ver o que aconteceu aqui atrás. Olha, já estou vendo que está tudo seco, não tem nada de água aqui, nada de água aqui dentro. Vamos abrir aqui a cobertura, ó. Realmente não tem nenhum vestígio de água, não. Não foi uma chuva muito forte, tanto que a própria aerodinâmica do carro, né, o vento já corta um pouco esse movimento, mas realmente está tudo seco aqui dentro, não teve nenhum problema, não entrou nada de água. Nessa análise que a gente fez aqui, realmente a cobertura se mostrou eficiente porque não permitiu a passagem da chuva. Quase no final já do nosso percurso, voltou a chover, talvez aqui a chuva fique um pouco mais forte, depois se ela parar a gente dá outra olhadinha lá na caçamba aqui da Fiat Toro. Mas estamos voltando aqui para a gente poder dar uma olhada no percurso em si. Então eu vou voltar aqui para o percurso A, em que a gente tem 368,8 quilômetros rodados, num consumo médio de 12,8 km com litro. E aqui, velocidade média de 76 km por hora. Vou ver o percurso B, que foi pouco tempo atrás, mas que nós já rodamos 92,8 km, e aí em velocidades bem mais altas, 11,6 km com litro. Esse consumo mais elevado, ele vai se dar efetivamente por conta da velocidade alta em que a gente estava andando. Porque se você for andar em velocidades mais moderadas, com certeza ela vai chegar a fazer 14, 15 km com litro, não tenho nenhuma dúvida disso.
O problema é a gente conseguir se manter dentro dessas velocidades depois em que a gente tem trechos de longas retas, como é aqui, que chegam a ter retas de 30 km nesse percurso aqui entre Pelotas e Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Então, o problema é exatamente esse, é a gente conseguir, né, se controlar para poder rodar em velocidade mais baixa. E o principal, eu não estou cansado nessa viagem. São 400 km de viagem que a gente vai fazer e eu não estou me sentindo cansado. Eu conseguiria encarar outros 400 km. Na prática, o que seria isso? Eu chegaria em Jaguarão agora e tocaria até Montevidéu, no Uruguai, sem problema nenhum, em que talvez lá aí eu iria sentir alguma coisa, né, um pouco mais o peso da viagem, porque fora isso, a gente não sente. Fronteira do Brasil com o Uruguai, a gente chegando aqui na cidade de Jaguarão, então, e aqui nessa última média de consumo rodoviário 12,3 km com litro. E eu repito que nas velocidades em que a gente andou, 12,3 é uma média muito boa de consumo, uma média que chama atenção quando a gente compara para o tamanho desse carro. Agora vamos ver no percurso A, que mistura todo o trajeto que a gente rodou com essa caminhonete, 12,8 km com litro. Então, muito próximo, porque rodar dentro da cidade, perto da quantidade que a gente rodou aqui na estrada, foi quase nada. Então, a gente está chegando no final dessa viagem com 417,2 km rodados aqui com a Fiat Toro. Para a gente falar um pouco da capacidade off-road da picape, a gente vai então mostrar que a tração 4x4 ela está sempre funcionando, mas eu tenho aqui o bloqueio da tração e também o 4x4 reduzido, em que eu apertando nesse botão ele já muda o desenho do painel e aí aparece ali 4WD Low. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai passar a usar a primeira marcha, coisa que ele não faz quando ele está andando no normal, ele arranca sempre em segunda. Mas aqui ele vai usar as 3 primeiras marchas. Então não é que esse câmbio tenha reduzida, como eu já vi essa informação em outros canais, inclusive. Ele tem 9 marchas e quando ele usa a marcha mais reduzida, é exatamente para nos dar mais condição de off-road. Mas não é que o câmbio tenha um 4x4 e um 4x4 reduzido, não. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou encarar essa subida de areia que está aqui na frente, para que a gente possa ver exatamente um pouco da capacidade dessa picape. Talvez não seja exatamente a gente fazer uma trilha com ela, fazer uma trilha muito pesada. E a gente consegue perceber muito da capacidade que essa picape tem de poder nos levar um pouco além do asfalto. E a gente segue agora por um percurso de estrada bem esburacada. Inclusive a gente até pode virar aqui a câmera para frente para mostrar como é que está esse percurso com um asfalto bem ruim, que é o que a gente tem nesse trecho aqui, que fica bem na divisa, né, do Uruguai com o Brasil. Aqui já em terras uruguaias, mas na zona de fronteira ainda. E olha só, ela enfrenta esse asfalto todo desnivelado e todo esburacado com muita capacidade, né? A gente sente aqui só o ruído da passagem dos pneus por esse tipo de piso. E com esse pneu que ele é mais off-road, melhora bastante. E aqui em que a gente não tem asfalto, entra nesse trecho de terra e ela continua com muita capacidade. Ainda que tenha um pouco de costeleta aqui, a gente não sente absolutamente nada aqui. É como se tivesse continuado rodando com essa picape aqui no asfalto. Inclusive, olha só, se eu quiser colocar uma roda aqui na parte de terra, eu consigo fazer isso também, né? A gente escuta a vibração, mas sentir mesmo aqui dentro do carro, olha, como a gente está num carro que tem a tração 4x4 permanente, né? Ela é uma tração 4x4 all time, então a gente até pode abusar, fazer alguma manobra um pouquinho mais arriscada, que o conjunto do 4x4 acaba corrigindo quando o motorista vai fazer esse tipo de situação. Por exemplo, se estivesse atravessando um animal na estrada e eu nessa estrada de terra precisasse desviar, olha só, eu consigo dar uma guinada e ela vai contornar e acompanhar o carro, né, com muita capacidade. Mas aqui,
para quem usa a picape, né, uma Fiat Toro, para aquele percurso de rodovia e que vai andar um trecho de estrada sem asfalto, uma estrada que talvez tenha, né, alguma coisa de buraco, mas que vai ser uma estrada plana, que vai ser uma estrada mais de interior, né, mas não aquele off-road severo, como é a maioria dos casos, a maioria das pessoas que de repente tem uma propriedade rural, que vai andar para fora, vai encontrar situações como essa aqui, em que a Fiat Toro vai se sair super bem, e vai ser mais confortável, por exemplo, do que uma Hilux, do que uma S10, enfim. É claro que se ela vai ir tão off-road quanto uma dessas outras picapes, é óbvio que não, e a gente até pode tentar ver isso ainda. Agora eu vou fazer aqui a conversão para a gente circular um pouquinho por essa outra estrada aqui, que é de terra, mas que ela não é tão plana quanto a outra, então vai ter mais buraco e vai ter mais oscilação aqui, olha só. Enfrenta bem sulco, enfrenta bem aqui as ondulações, consegue passar por buracos aqui, olha só, tô a 50 km por hora, ó, e ela passa com tranquilidade, não dá a impressão de que vai raspar no chão, de que vai encostar, enfim. Hoje, né, por obséquio, essa estrada aqui, ela tá, até não tem nenhum lamaçal, vamos ver ali na frente se não tem mais alguma coisa de lama, né, que a gente poderia ter que enfrentar, mas olha, tem capacidade sim para rodar por esse tipo de piso, mostra consistência na suspensão, mostra que tem uma suspensão com capacidade de filtrar esse tipo de obstáculo, mesmo rodando aqui a 60 km por hora, né, ela mostra essa possibilidade, não dá a impressão de que o carro está no limite, não, tem margem ainda, né, para suportar o obstáculo. Olha, e esse tipo de estrada aqui talvez vai ser o que mais severo o proprietário, né? Aquela pessoa que tem uma fazenda, que tem uma propriedade rural, ele vai enfrentar e vai utilizar essa picape aqui nesse tipo de condição. Olha, ela se sai bem, atende, né? A gente não vai esperar aqui fazer nenhum tipo de off-road mais intenso, mais rebuscado. Mas aqui, ó, quando tem que enfrentar buraco, ela passa, né? Tem sim capacidade, ó. Dito tudo isso, a gente pode entender que a Fiat Toro ainda é um bom produto e ainda tem bastante elementos para nos oferecer, especialmente porque a gente já conhece e muita gente gosta de comprar produtos, gosta de comprar carros quando eles já estão mais maduros, quando eles já estão há mais tempo no mercado, porque a gente já sabe o que esperar deles. E a Fiat Toro, ela é uma picape que sempre teve uma proposta muito clara. Ela tem capacidade para te levar um pouco mais além do asfalto, não na mesma capacidade que as picapes como a própria Titano vai entrar agora na linha. E com a posição em que ela está de preço, apenas essa versão aqui talvez vai chegar perto da Titano e vai aí talvez ficar mais próximo de uma Rampage, mas ainda assim ela tem a nos oferecer e estamos falando aqui de uma versão que é muito completa e que tem muitos itens que ainda tem condições, né, de nos oferecer um bom pacote. Se você gostou desse vídeo, então se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Ativa também o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. E mais, te faço um convite para um outro projeto pessoal do qual eu faço parte. Quer saber mais sobre carro, quer ler mais sobre carro ou até conferir alguns veículos que estão à venda? Acessa eudirijo.com.br. Tchau e até um próximo vídeo.